Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Galahad com vocês para a nossa penúltima aula, penúltima mini aula de orixás do nosso mini curso de Umbanda Universalista. Tá, pessoal? Recados rápidos, curta, se inscreva, compartilhe, badar o sininho para não perder as notificações. Seu comentário é muito importante para ajudar no algoritmo. E toca aí, né? Ou dá uma escaneada nesse QR Code para você agendar a sua sessão de baralho cigano, mesa quântica, para saber se você é vítima de magia negra, se tem implante negativado em você, o que está atrapalhando sua vida, assim como o mapa numerológico, para você saber aonde o seu nome de batismo e seu nome social estão atrapalhando sua vida. Tá? Então, nós vamos aí, eu ajudo você a conseguir se libertar, entender e se libertar dessas coisas. E vamos passar para Oxóssi e Ossan, que para algumas vertentes umbandistas é Ossain. Eu vou explicar isso nesse vídeo, para vocês entenderem a diferença de Ossan e Ossain, se o teclado funcionar. Bom, esses dois orixás, né, Oxóssi e sua contraparte, eles atuam na busca incessante, eles refletem a busca incessante do conhecimento, visando a elevação espiritual através da natureza e da ação kármica. Isso quer dizer o quê? Que através dos karmas que nós estamos pagando, Oxóssi, ele entra através de sua manipulação dos elementos da natureza para auxiliar, para passar esse conhecimento para a gente conseguir evoluir. Então, o princípio, né, do Oxóssi seria a ação envolvente, o catequizador de alma, ou a potência da doutrina, significa o quê? Doutrina é quando você estuda alguma coisa, né, ou no caso o termo catequese, você vai estudar um conhecimento específico para se tornar mestre, para se tornar um exímio conhecedor daquela ciência que você está estudando para aplicá-la de forma prática. Então, o Oxóssi faz isso. Através da magia da natureza, dos elementos da natureza que estão ali na selva, né, que é o povo da selva, das matas, ele, junto com o San, que é a parte feminina de Oxóssi, né, o arquétipo de polo negativo, eles trabalham essa coisa do conhecimento, do autoconhecimento para os seres humanos. Então, Oxóssi significa o senhor da ação envolvente, ou catequizador de almas, esse termo foi o ser humano que inventou, ou a potência que doutrina, ou seja, a potência que convence, que ensina você a trabalhar o autoconhecimento e praticá-lo. Ossan é a senhora da ação e do princípio natural. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Os orixás menores acima do nível de guias e próprios Oxóssi e Ossan não baixam para incorporar, para dar consulta, nem trabalho, nada disso. Apenas os orixás menores a nível de guias e os protetores baixam para fazer os trabalhos nos terreiros. O chakra é o esplênico, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Na linha de Oxóssi e Ossan, eles também se manifestam com roupagem de caboclos e caboclas, e nós temos uma sublinha de Oxóssi, que é conhecida como linha da Jurema, que eu vou explicar daqui a pouco, vocês vão entender a diferença de Jurema e Juremá, que eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. E eles auxiliam os seres humanos com o autoconhecimento, a coragem e a medicina natural no campo etérico, nos campos etérico e físico. Por quê? Por causa dos elementos da natureza, quem estuda espiritualidade, autoconhecimento, sabe que a doença do corpo físico, ela primeiro surge no campo etérico, no campo astral, para depois se instalar no campo físico. Então, Oxóssi, Ossan, principalmente Ossan, tem essa ligação direta com esse tipo de coisa. Só esclarecendo uma coisa com o nome Ossan, né, e Ossain. Então, Ossain, em outras vertentes umbandistas, é arquétipo de polo masculino, tá? Qual tá certo? Aquele que você segue, fechou? Não tem nem certo nem errado, só tem aplicações diferentes e doutrinas diferentes. Então nós temos aqui os orixás menores de Oxóssi e Ossan. Caboclo arranca-toco é protegido ali, né? Acompanhado pelo Exu Marabô, que em algumas vertentes Marabô está ali na linha de Xangô, que também pode acontecer de Marabô se manifestar nesse entrecruzamento vibratório, tá, gente? Caboclo cobra coral, está ali protegido pelo Exu Capa Preta. Caboclo Tupinambá, porque esse caboclo leva esse nome Tupinambá. Não é por conta da tribo, mas nós temos ali uma coisa que aconteceu de acordo com as fofocas espirituais, que aconteceu ali a ruptura, a cisão do eixo Tupi-Guarani, onde
esses povos se dividiram para conquistar determinadas regiões do planeta, né? Então, essa coisa do Tupinambá, a tribo Tupinambá, nasceu a partir da cisão desses dois povos. Então, por isso que esse caboclo chama-se Caboclo Tupinambá, que está acompanhado de Exu Lonã. Agora eu vou explicar para vocês o negócio da cabocla Jurema, tá? Nós temos aqui a única cabocla da linha de Oxóssi que tem. Correção. O único orixá menor na linha de Oxóssi que tem arquétipo feminino é a cabocla Jurema, vocês vão entender por que agora. Existe uma cidade espiritual, assim como Aruanda, que chama Juremá. Tá? Juremá é basicamente uma mata, basicamente uma selva, onde trabalham ali essa sublinha de caboclas e caboclos. Porque está escrito aqui, ó, Jurema se ramifica uma sublinha de caboclas que vem de Juremá, que é uma cidade astral. Existem caboclos lá também? Sim, se manifestam caboclos dessa sublinha, né, da linha da Jurema. Só que geralmente se manifestam caboclas, tá? E essas caboclas geralmente incorporam em médiuns que têm muita coragem, que gosta mesmo de ir para cima dos desafios. Porque a linha de Jurema é uma linha de guerreiras mesmo. Dando um exemplo bem estapafúrdio aqui, é como se fosse a Mulher Maravilha e as Amazonas. Tá? Tanto é que, se você procurar, tem uma série da Mulher Maravilha que foi lançada, infelizmente não fez muito sucesso, por motivos óbvios, né, gente? Em que a Mulher Maravilha é uma índia chamada Yara Flor. Então eles estudaram mais ou menos essa coisa dos índios aqui e fizeram uma versão da Mulher Maravilha do Brasil. Né? A própria editora DC fez uma edição da Mulher Maravilha, né? Algumas edições, em que ela é assim, uma cabocla chamada Yara Flor. E ela gosta mesmo da porradaria, ela gosta de uma confusãozinha, no sentido de, opa, tem problema ali, eu vou lá porque eu vou resolver. Então, até isso eles estudaram, que é interessante, né? É um pouquinho de respeito pela cultura dos nossos caboclos, que infelizmente, cada dia que passa, tem sido mais destruída pelo, pelo homem, né? E aí, ao lado dela, nós temos o Exu Bauru. Então, quando você for comer um Bauru, agradece Exu, tá? Temos o Caboclo Pena Branca. Aqui vocês vão entender uma curiosidade muito legal, que tem tudo a ver com o Caboclo Pena Branca. Ele é acompanhado do Exu das Matas, o Caboclo Campina está associado ao Exu de mesmo nome, e o caboclo Araribóia está com o Exu Pemba. Por que Exu Pemba? Lembra? Lá, acho que na primeira mini aula, que eu falava que eram os orixás, etc., eu falei sobre Pemba. Pemba nada mais é que um giz, tá? Que hoje é fabricado no Brasil mesmo, e ele serve para imantar determinadas magias, identificar orixás, guias e protetores, né, através dos seus pontos riscados. Salvo engano, eu não sei se. Eu acho que eu já postei a aula sobre pontos escados. Se eu não postei, eu vou postar em breve, tá, pessoal? Fica de olho, é uma mini aula extra, tá? Então, esse Exu, ele está diretamente associado a essa questão do conhecimento através das formas e da escrita, juntamente com o caboclo Araribóia, tá? Aqui, como os guias e protetores, nós temos o caboclo Tupiara. Esses caboclos já podem até baixar se estiverem de fato no nível de guias, tá? Caboclo Sete Folhas, Caboclo Folha Verde, Caboclo Jussara e outros. Como protetores, que já são os incorporantes com uma frequência, Caboclo Jupurá, Caboclo Mata Verde, Caboclo Aratã e Caboclo Três Penas, dentre outros. Aí aqui, eu coloquei mais uma vez, os orixás menores não baixam para dar consulta. Quando baixa, só para dar um recado, fazer um trabalho e ir embora. Eles gostam, eles têm um apreço. Essa linha de entidades que manifestam nessa linha vibratória de orixás, eles gostam muito para aquelas pessoas que têm apreço pelas chagas, ou seja, as dores, as doenças do corpo físico e emocionais. Então, para que a gente consiga se livrar dos chagas emocionais, né, mentais, espirituais, o autoconhecimento ele é obrigatório, por isso que o Oxóssi e o Ossan é um contraponto do outro, né, um complementa o outro. Então, caboclos e caboclas, né, dessas linhas de vibração gostam desse tipo de médium. Quando eles baixam as entidades, né, na linha de Oxóssi, Ossan, e aí tem uma pequena diferença para a linha da Jurema.
eles se manifestam com energia que sobe pelas pernas. E geralmente a perna esquerda ela fica muito bamba. Geralmente, quer dizer que é toda vez? Não, tá? Então, essa energia que fica bamba, que deixa a perna esquerda bamba, ela sobe para os braços. E aí o corpo do médium, as pernas começam a ficar como se fossem meio trêmulas. E diferente de Ogum e Xangô, você não sente o chakra cardíaco disparar. Você não sente aquela aceleração do batimento cardíaco. Então, a incorporação dessas entidades ela é um pouco mais tranquila no sentido de causar sensações alteradas no médium. Tá? Eles balançam suavemente a cabeça tipo, de um lado para o outro, e quando soltam o brado, a gente sabe que o brado não é uma obrigatoriedade da incorporação. Depois eu acho que eu vou tentar fazer um vídeo. Acho que eu vou colocar isso dentro do vídeo dos arquétipos, para vocês entenderem essa questão de soltar ou não brado, se Exu da gargalhada ou não. Tudo isso tem razão de existir, tá, gente? E na maioria das vezes é mal interpretada e mal aplicada por alguns dirigentes espirituais, independente da vertente da religião. Então, às vezes, quando eles vão soltar o brado, eles não gritam ah, nem é, tem um grito, um brado parecendo ok. Então é ok! E porrada no peito, né? E põe porrada, viu? Tem uns que. Linha do Jurema, então. Lembra que eu falei para vocês na aula de Ogum e Obá? Que Obá recuperava os espíritos para encaminhar para Oxóssi? Então, é nesse encaminhamento junto com Ogum e Obá que Oxóssi capta esses espíritos, ou seja, ele é o caçador de espíritos. Ele é o caçador de almas, não para aprisionar as almas, mas para ensinar aquilo que a alma precisa para ser liberta. Então, esse que o Oxóssi faz. E trabalha diretamente com o Ogum nesse tipo de recuperação. Aqui, né, no caso, Oxóssi trabalha muito dando coragem, ensinando bons costumes, costumes de higiene também, que faz parte da manutenção do corpo físico. Depois eu vou fazer uma aula só sobre isso, sobre a importância da saúde do corpo físico para a mediunidade, que muita gente, infelizmente, parece que a maioria dos médios não leva muito a sério isso, e isso depois dá um problema, mas dá um problema na hora que desencarna, então, não quer nem falar para vocês, não. Principalmente você que fuma e que bebe demais ou usa droga, tá? Fica atento, não, porque na hora que você desencarnar, você vai ver que vai estar te esperando do outro lado. Yosan, ela entra nessa coisa da medicina. Então, o sangue tem um poder de medicina natural extremamente absurdo, juntamente com a linha dos pretos velhos. O sangue tem uma capacidade de transmutar elementos da natureza em remédio, que é uma coisa muito fora do normal, é uma coisa absurda. Então, você, por exemplo, que usa óleos essenciais, tem dedinho de ossanha aí no meio dessa história, tá? São excelentes doutrinadores também, por causa do autoconhecimento, né? Quando eles incorporam, geralmente os médicos que estão incorporados, as entidades não falam alto, tá? E, geralmente eles têm uma postura de ficar com as mãos assim, né? Uma mão para trás e a outra mais à frente, geralmente a mão esquerda para trás, assim, né? E nada mais é que quase que um ponto riscado, aquele ponto de curva que eu mostrei na aula de pontos riscados. Se você não assistiu, assista. Ou se eu não postei, me perdoe, eu vou postar. Eu não lembro agora se eu postei. Então, é uma regra? Também não. Tá? Mas geralmente caboclos de Oxóssi se manifestam assim. E aí tem uma coisa muito legal que eu acho que não, ele não salvou o slide. Ah, não, ele salvou sim. Deixa eu só voltar aqui. Eles utilizam elementos de ar e terra, mas também podem usar o elemento água para poder fazer poções de transmutação, tá, pessoal? Para quem não sabe, Oxóssi e Onsan estão diretamente ligados a Saint-Germain, tá, pessoal? Apesar da cor violeta estar associado a Iorimá, né, a energia, também estão associados ao Oxóssi, principalmente ao San, porque o San tem uma capacidade de alquimia muito grande. A gente sabe que a transmutação, o mestre ascenso que trabalha com essa energia é Saint-Germain, né? Então a saudação, só terminando, as entidades trazem mensagem de paz, coragem e muito amor e costumam falar baixo, eles não costumam falar alto não,
E quando estão extremamente irritados, que é muito difícil, eles também não falam muito alto, não. Ele só vai lá, resolve e pronto. Ali saiu o Oxóssi escrito errado, mas tudo bem. A saudação para ele é Okearô. Então baixou ali um caboclo na linha de Oxóssi e falou Okearô. Ou Oque Caboclo. Porque caboclo foi invenção mais do brasileiro, para ficar fácil. E significa salve o grande caçador. Eu acho que eu preciso trocar de teclado, porque eu estou dando espaço, ele não está dando espaço, mas tudo bem. Ali saiu errado também, está escrito Ossanhe, para vocês entenderem, vocês não são burros. Ossanhe vibra na linha da terra e do ar, assim como na medicina através dos elementos das matas. Ervas, folhas, frutas, frutos, seivas, barro, etc. Tudo que é necessário para trazer a cor do corpo físico, dos corpos sutis, Ossanhe está no meio. Vibra no sagrado feminino como agente passivo, por quê? Porque ela cuida. Então, mas quem cuida não é um agente passivo, ativo? Também, mas nesse caso, quem cuida teve que ser cuidado primeiro, teve que receber muito conhecimento para repassar esse conhecimento. Por exemplo, Exu, ele atua na linha ativa porque ele aplica a lei. Ossan não. Ossan ela não vai atrás do espírito para ser cuidado. Ela recebe o espírito para ser cuidado e ensina o espírito para que ele também possa se cuidar. Então essa é a parte passiva de Ossan, né, que orienta aí e aplica medicina em seus conhecimentos. A vírgula ficou em cima do i, parecendo que é um acento, mas não é, tá? A gente não são robô assim. O sangue reflete o princípio envolvente da ação e da reação das forças da natureza, harmonizando o mental e emocional dos filhos de fé. Aquilo que eu falei lá no começo dessa mini aula. Ela, assim como o Oxóssi, eles recebem esses filhos que estão num processo kármico e auxiliam-nos a resolver, através do merecimento de cada um, a resolver esses processos kármicos através da cura, utilizando os elementos da natureza. Quando eles manifestam, né, quando os caboclos e caboclos de Ossan se manifestam para incorporação, para consulta, eles e elas geralmente trabalham com transmutação de energia e ensino do autoconhecimento. Tá? Isso é muito interessante, porque dificilmente você vê em algumas vertentes umbandistas a manifestação de caboclos ali de Ossan ou Ossain, tá, gente? Acho que eu já expliquei nesse vídeo que Ossain é para outras vertentes de Umbanda e aí, no caso, é um polo positivo. Oxóssi e Ossan comanda a segunda maior linha de entidades da Umbanda, até porque tem a sublinha da Jurema no meio dessa história. Então tem muito caboclo e assim como todos os outros orixás também tem Preto Velho, Exu, Pombagira, Cigana, etc. dentro da linha, só que geralmente esses dificilmente incorporam. Geralmente incorporam mais os caboclos. E eles estão diretamente ligados à grande fraternidade branca. Por isso que eu falei ali, né, de Saint-Germain. Eles têm ação com outros mestres ascensionados. E aí lembra que eu falei de Pena Branca? Então, Pena Branca já é um mestre ascenso. Então, nesse quadro, eu coloquei ele como orixá menor, é porque ele também já está no nível de mestre ascenso. Então, Caboclo Pena Branca como orixá menor, como mestre ascenso, ele não incorpora de jeito nenhum. Ele envia seus comandados para ensinar aquilo que o grande Pena Branca traz de conhecimento. E aí a saudação para Ossan é Euê, Ossan, Euê, Ossan, ou Euê, ó, Euê, ó. Nunca vi ninguém falando isso, tá? Mas é a saudação que significa Salve Senhor das Folhas ou Senhor das Folhas. Por que eu coloquei Senhor das Folhas? Por conta de outras vertentes da Umbanda que tem Ossan como Ossain, tá? Na próxima aula, nós vamos falar a última aula sobre orixás, desses básicos, e depois fazer uma aula sobre Omulu. Acho que eu vou até inserir Omulu dentro de Orimá, não sei, vou pensar no caso. E Nanamburucum ou Nanamburuque, que é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido de bom proveito para vocês, que tenham aprendido algumas coisinhas aí comigo, eu também tenho aprendido com vocês. Curte, se inscreva, compartilhe, badala o sininho para não perder as notificações e escaneie o QR Code para você começar seu processo de terapia e se libertar das amarras que te prendem. Certinho? A gente se encontra no próximo vídeo. Fique com Deus e tchau!